Prontinho, agora está gravando. Enfim, boa noite, pessoal. O recado que eu venho trazer para vocês, igual que vocês provavelmente já sabem, é a questão que foi postergado a metodologia AD como forma principal para se dar aulas até pelo menos o dia 17 de março, porque, dadas as condições, que nem questões relacionadas ao toque de recolher e afins, impediam as aulas de poder acontecer normalmente, igual estava sendo previsto, para voltar a partir de hoje. Então, ele vai continuar em AD, provavelmente por mais uma semana, e depois vai ser visto de novo o caso, se vai ser renovado ou não. A gente sabe só que o nosso país está numa situação bem crítica em relação ao coronavírus, então gera realmente essa estabilidade de a gente não ter um cenário tão bem definido e, ao mesmo tempo, ser um cenário meio pessimista, assim, tipo, uma melhora a curto prazo. Mas questões relacionadas à política e determinações e afins são muito amplas e tem várias interpretações diferentes e vários pontos de vista diferentes que acabam influenciando também no que acontece, beleza? A aula de hoje vai ser uma aula que vocês vão ver que vai ser mais curta. Mas por quê? Porque ela tem um pouco mais de exercícios. Isso eu já vou mostrar ali quando chegar aquele momento. Que grandes mudanças tiveram recentemente que vale a pena falar dessa disciplina? Eu criei listas para entrega específica de cada tipo de trabalho. No caso, são formulários Google, que neles tem um campo específico para anexar trabalhos. Por que eu modifiquei esse sistema? Porque nesse semestre eu estou com muitos alunos e para evitar também que haja confusão. Porque tem gente que manda e-mail, às vezes avisa, por exemplo, qual disciplina que é, tem gente que não avisa, então, tipo, esse tipo de coisa confunde bastante. Às vezes pode acontecer, por exemplo, um trabalho ser passado que é de matemática financeira e algo assim. Então, fazendo ali para os formulários Google, vocês me entregam por meio deles, lá já vai o e-mail de vocês, lá já é informado qual é a turma de vocês e afins, e evita um monte de tipo de erros que possam acontecer, tá bom? É mais uma ideia realmente para evitar qualquer tipo de transtorno, engano e afins, e é uma metodologia até mais simples se for ver e mais prática de ser entregue. Basta pegar, abrir um formulário, anexar o arquivo e enviar. Perfeito? Eu acho que é tranquilo de ser feito. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, me avisem, perguntem que a gente tenta alinhar. Mas, em princípio, todos os trabalhos que forem entregues a partir de agora têm que ser entregues por ali. Pode ser foto do caderno também da mesma forma, isso não tem problema. Só mudou a forma que vocês me entregam a foto do caderno. Porque, tipo, se vocês quiserem fazer, por exemplo, realmente num documento em Word, podem fazer. Se quiserem fazer por fotografia do caderno, podem fazer. Se quiserem digitalizar e fazer, o meio que vocês quiserem me entregar ali é livre e é bem tranquilo, tá? Nesse ponto. Só que daí a diferença é que vai mudar só o tipo de arquivo que vocês vão anexar ali dentro do formulário. Em princípio, é para estar bloqueado para qualquer tipo de formato, seja fotografia, seja em PDF, seja o que for. Mas caso vocês encontrem algum problema, não consigam enviar algo, me avisem que daí eu tento ver se, tipo, tá bloqueado uma função, uma coisa assim. Mas em princípio, eu coloquei até um limite grande lá de quantidade, tamanho de arquivo e afins. Então, eu acredito que vai ser tranquilo entregar dessa forma. Mas, igual eu falei, se tiver alguma dificuldade, se na hora que for tentar entregar não conseguirem, me comunica que a gente tenta aí encontrar uma solução e permitir que tudo dê certo, beleza? Fiquem tranquilos. Reiterando só a questão, a data máxima para entregar os trabalhos é dia 18/4. Pelo menos segundo o calendário ali, seria exatamente o domingo da semana de provas. Então, foi deixado ali para 18/4 a entrega final de todos os trabalhos. Para quem, por exemplo, já estava vendo, obviamente, a disciplina lá de primeira aula e tal, mas não tinha entrega ainda, então me entrega agora por meio do formulário. Para aqueles que já me entregaram os trabalhos por meio de e-mail, eu vou considerar todos os e-mails que tiver lá, vou verificar os trabalhos, tudo aquilo que eu não verifiquei ainda e vou verificar. Eu sempre vou escolher para vocês, tipo, que foi recebido, quando a partir do momento que eu abrir o e-mail, para não ter risco de vocês falarem que passou despercebido algo assim. Mas, para quem não enviou ainda, peço que só envie realmente via formulário. Isso ajuda bastante na questão desse controle, que nem foi explicado agora há pouco, e evita a maior parte de erros possíveis que podem acontecer. A divisão de trabalhos rapidinho. Então, o exercício de 1 a 6 vai ser contabilizado como um único trabalho, tá? Mas como ele levou mais dias para ser feito, ele vai ser, no caso, feito valendo 1 ponto. No caso do exercício de 1 ao 6, e os outros exercícios, que nem progressão aritmética, que é o que a gente viu no semana passada, vai valer meio ponto, e progressão geométrica, que é o que a gente vai ver hoje, vai também meio ponto, e assim por diante. Os próximos vão valer meio ponto. Caso haja necessidade de pegar e redimensionar isso aí, vamos estudando e fazendo conforme necessário, tá bom? A ideia foi tentar tornar as coisas o mais simples possíveis, realmente. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato que a gente resolve. Deixa eu pegar aqui e abrir só a aula de hoje. A aula de hoje ela tem somente, se eu não me engano, 10 slides. Ela ficou bem curta, por uma questão em específico, que vai ser a seguinte. Na aula de hoje vai ter os exercícios padrões, no caso aqui vai nota padrão, e além desse vai ter um exercício valendo nota extra. Esse exercício, eu vou fazer ele valer meio ponto, mas meio ponto além
dos exercícios que vocês já têm, que somam no total 4 pontos, que são os exercícios, digamos, oficiais da disciplina. Esse exercício, então, vai permitir, por exemplo, se vocês errarem alguma coisa na prova, ganhar meio ponto a mais. Mais um detalhe, esse exercício é uma competição, realmente, e não vai ser para todo mundo pegar essa nota, não. É só, realmente, os 10 primeiros que me enviarem, mas me enviarem com o exercício resolvido, não é só postar a resposta lá e vazar. Eu vou dar esse meio ponto a mais, tá? Então, é meio que uma corrida, para ver quem consegue me entregar primeiro. Mas lembrando, tem esse nível de competição e tal, porque ela não é a nota oficial. A nota oficial vai ser os 4 pontos de trabalho que você já tem normalmente e os 6 pontos da prova. Esse exercício bônus vai ser uma nota extra de meio ponto para os 10 primeiros que me entregarem ele ali. Eu não vou fazer isso em todas as aulas, mas em algumas aulas vou fazer. Isso é uma coisa boa para encerrar um pouco mais de competição e dar um pouco mais de gás para fazer as coisas na mesma noite que é passada, tá bom? É um exercício que tem a ver com progressão geométrica. Vou inverter aqui as telas. Eu compartilhei a tela. Pergunto para vocês, se assim começarem a ver, só me avisem. Estão conseguindo ver os slides? Fechou. Então vamos lá. Então, o nosso único tópico hoje vai ser progressão geométrica. Uma progressão geométrica é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q. Na questão de progressão aritmética era a constante R, né, que seria o mesmo nome que aqui. No caso, R e Q são chamados ambos de razão, apesar de serem expressados por letras diferentes. Então, na progressão aritmética, sempre tinha um número que era acrescido do número anterior, gerando uma ordem que poderia ser crescente, constante ou decrescente. Já na progressão geométrica, a gente tem uma quarta formato ali que vai ser explicado nos próximos slides ali, mas aqui a gente vai utilizar o Q para representar essa razão, e essa razão, diferentemente do caso da progressão aritmética, aqui o termo anterior é multiplicado por essa razão, e assim sucessivamente. Nesse exemplo aqui, nós temos 1, que é multiplicado por 2, que vira 2, daí a gente multiplica esse termo aqui novamente por 2, vira 4, novamente por 2 vira 8, novamente por 2 vira 16, novamente por 2 vira 32, e assim por diante, se for infinito. Enfim, cada termo multiplicado pela razão sucessivamente. Então, o termo que está na frente desse é o igual, no caso seria o a n menos 1, no caso multiplicado aí pela razão. Nenhum grande segredo. Existem situações assim que fica intermitente, que nem esse caso aqui. Aqui, se a progressão geométrica for elevada para um número negativo, ela fica oscilando entre positivo e negativo, simplesmente por causa da troca natural dos sinais que vai haver. Então, menos 3 multiplicado por menos 2 vai virar menos 6, menos 6 multiplicado por menos 2 vai virar 12 positivo. 12 positivo multiplicado por menos 2 vai ficar menos 24. Menos 24 vezes 2 negativo vai ficar 48 positivo, e assim por diante. Ele fica oscilando, como se estivesse passando pela linha que divide os números negativos dos positivos. Tá bom? Então ele não fica realmente uma reta, igual era vista a progressão aritmética. E é basicamente essa regra. Somente são os termos que são multiplicados, cada um deles, por essa razão Q. Tá? Nos exemplos isso aqui fica cada vez mais evidente. Como descobrir qual é a razão de uma progressão geométrica? No caso da progressão aritmética, a gente fazia o termo posterior menos o termo anterior. Nesse caso aqui, para descobrir a razão de uma progressão geométrica, a gente tem que fazer a divisão do termo posterior pelo termo anterior. Que nem aqui nesse exemplo aqui. A gente tem aqui 5, 10, 20 e 40. Para descobrir qual que é a razão dessa progressão geométrica, a gente pega e faz a divisão, no caso aqui, por exemplo, 10 divididos pelo 5. Vai ficar 10 sobre 5, que vai dar igual a 2. Então a gente sabe aqui que a razão Q, no caso aqui, é 2, tá bom? Poderia ser feito com qualquer termo desde que pegasse esse termo e o anterior para fazer essa divisão. Então, se for 20 por 10, vai dar 2 também, 40 por 20 vai dar 2 também, tá? Então, você pega um termo e divide pelo anterior dele. Aqui no outro exemplo é 3, 12, 48, 192, mesmo esquema, pega 12, divide por 3, vai dar 4. Se pegar 48 e dividir por 12, vai dar 4 também, e 192 por 48 dá 4 também, tá? Então, não importa qual número você vai pegar, pode ser qualquer um desde que você mantenha essa lógica da posição posterior com anterior. Classificação. As progressões geométricas podem ser classificadas em 4 categorias, diferente da progressão aritmética, que era 2, que era 3, desculpa. Progressão crescente, no caso, quando o Q, nossa razão, for maior do que 1, então, querendo aquele exemplo aqui, sendo 2,
ele vai aumentar constantemente, tá? De uma forma bem absurda, cada vez maior. Então, ele 3 vai para 6, vai para 12, vai para 24 e assim por diante. Para ser constante aqui, a razão tem que ser sempre ser 1. Tá? No caso da progressão aritmética, para ele ser constante, ela tinha que ser 0, porque como era somado, para se manter na mesma posição tem que ser 0. Na multiplicação, para manter no mesmo tamanho, na mesma proporção, tem que ser 1. Enfim, 5 vezes 1 vai ser 5, assim para o infinito, porque sempre vai ser multiplicado por 1 e assim continuamente. Para ela ser decrescente, o que, nossa razão, ela tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Porque daí, no caso aqui, ela vai ser, nossa razão vai ser uma fração, perfeito? Por isso que cada vez vai diminuindo. Porque é o que multiplica ali, sendo um número menor do que 1, ele vai reduzindo constantemente. Então, nesse caso, ele vai ser decrescente. E para ser oscilante, naquela questão de que ela fica transitando pela linha do positivo e negativo, ele vai ter que ser menor do que 0. Ou seja, vai ter que ter um número negativo. Se esse número for negativo, vai causar esse efeito aqui, porque toda hora ele vai gerar um produto negativo, que vai ser multiplicado novamente por a nossa razão negativa, que vai gerar um número positivo, e depois fica invertendo o sinal daqui até o infinito. Em geral, não tem muita diferença na prática. É até mais fácil fazer exercícios de progressão geométrica que progressão aritmética. É mais fácil porque, para executar as fórmulas em si, é mais simples, que a gente vai ver agora. Termo geral de uma PG. A seguinte expressão permite obter qualquer termo em uma PG. A n, que seria a expressão que a gente quer obter, é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. No caso, esse n vai ser o número da posição que a gente quer descobrir. E nesse exemplo aqui, qual é o 11º termo da seguinte progressão geométrica? 5, 15, 45, 135. Então, a primeira coisa que a gente faz é descobrir a razão. A gente vai pegar aqui e fazer aquela lógica. O termo posterior dividido pelo termo anterior. Então, no caso aqui, a gente vai pegar os mais fáceis, os menores, os mais simples de ser feito. Vai ser o 15 dividido por 5. Certo? Então, eu já substituí aqui a n por 15. E eu peguei a posição anterior, que é o 5. Então, fica 15 dividido por 5, que é igual a 3. Então, a gente descobre que a nossa razão é 3. Nesses exercícios são passados para praticar, obviamente se vê que é tranquilo descobrir qual que é a razão e necessariamente não precisaria fazer a fórmula para conseguir descobrir. Só que tem números bem mais complexos, né, que a gente normalmente não usa passar esse exercício, porque não só acaba ocasionando mais perda de tempo, mas enfim. É importante fazer para ter certeza que está fazendo ele errado, porque às vezes erra numa coisa mais besta possível e erra o resto do exercício por causa disso. Enfim, aplicando essa equação aqui. A gente quer descobrir nessa primeira posição, então fica 11 igual a 5, que seria nosso A1, vezes 3, que é a nossa razão que a gente descobriu aqui, elevado à posição que a gente quer descobrir, menos 1, certo? Então é 3 elevado a 11, menos 1. Na linha de baixo, a gente faz aqui a subtração do 11 menos 1, e fica da seguinte forma, a 11 igual a 5 vezes 3 elevado a décima. Agora, resolvendo a ordem de prioridade, a gente faz primeiro a potenciação, então fica 11 igual a 5 mais 59.049, tá? Que é 3 elevado a décima. E no resultado final, fica a somatória dos dois, que fica 11 igual a 59.054. Beleza? Não é difícil fazer o exercício, ele só envolve mais tipos de operações diferentes. E a grande questão aqui é que, normalmente, a potência ela fica absurdamente alta, os valores dos resultados, depois que começa a passar ali, por exemplo, de 4 ou 5. Seja qual for o tamanho do número, já começa a ficar grande. Então, por isso aqui que deu, nesse caso, o resultado próximo a 59 mil. É comum ver bilhões ou trilhões fazendo esse tipo de exercício aqui, tá? Porque quando chega no intervalo do nível, os números começam a ficar cada vez mais gigantescos. Mas, enfim, não é para ser necessariamente difícil, só tem que tomar cuidado com a calculadora para não cometer nenhum erro fazendo gestão desses números dela. Soma dos termos de uma progressão geométrica. A seguinte expressão permite somar todos os termos de uma determinada PG até um termo específico. No caso aqui, seguindo a mesma lógica da progressão aritmética, nós temos uma fórmula para somar, digamos, do termo 1 até o termo do nosso interesse, ou vai ser uma fórmula diferente para somar entre um determinado espaço, intervalo e tempo diferente ali, tá bom? Então, a fórmula que a gente vai utilizar aqui agora é Sn, representando até qual o número limite, que a gente quer somar todas, desde o primeiro até esse número aqui, que vai ser o limite, igual a A1 vezes, abre parênteses, Q elevado a N menos 1. No caso, esse menos 1 está fora da potência, tá? É realmente o Q elevado a N, que depois dele se subtrai menos 1. Divididos por Q, menos 1. Qual é a soma dos 6 primeiros termos da PG 3, 15 e assim por diante? Primeiro passo, a gente realmente resolve aqui novamente a razão. Então, a gente pega ali o termo posterior e divide pelo anterior. Como aqui no caso é 3 e 15, faz a mesma lógica, vai dar 5 de a razão ser igual a 5. Substituindo aqui na forma, nós vamos pegar aqui o S6, como 6 é o nosso limite, nós deixamos S6, igual a 3, que é nosso A1,
vezes, abre parênteses, 5, que é o nosso Q, que foi descoberto aqui em cima, elevado a N, que no caso seria o número da posição máxima, menos 1, fecha parênteses, divididos por 5 menos 1. Dando continuidade aqui, fica S6, fica S6 igual a 3 vezes, abre parênteses, 15.625, que no caso seria 5 elevado a sexta, menos 1, fecha parênteses, divididos por 5 menos 1. Tá? Esse 5 aqui também, porque é o nosso Q que a gente descobriu ele aqui. Na linha de baixo, S6 igual a 3 vezes 15.624, divididos por 5 menos 1. Na linha de baixo ainda, é S6 igual, aqui já feita a multiplicação, 46.872 divididos por 4. Fazendo essa divisão, a somatória dos 6 primeiros termos vai ser 11.718. Podem ver que a fórmula em si ela até parece ser mais simples. Só que é aquela questão, se errar uma posição de alguma coisa, já dá um erro muito mais exaustivo. Então tem que tomar bastante cuidado, mais com atenção aqui, do que necessariamente com a dificuldade da coisa. Soma de todos os termos do APG. Dos termos do APG, aqui no caso, dentro de um limite específico que esteja sendo estudado. A seguinte expressão permite somar todos os termos da progressão geométrica situados em um intervalo fechado. No caso, pode escolher uma posição, por exemplo, entre a 10ª e a 15ª, entre a 20ª e a 30ª, e assim por diante. Você escolhe um intervalo de tempo qual você queira somar todos os termos que estão ali dentro. A fórmula em questão utilizada vai ser esta daqui. Ela é ligeiramente mais complexa, mas ainda assim eu acho muito mais fácil resolver essa fórmula que serve para essa aplicação do que a respectiva de progressão aritmética, que ela precisa ser inclusive maior, e para resolver ela você tinha que descobrir quais eram os termos, no caso, que seriam os dois limites, seria o inicial e o final. Aqui, no caso, vocês não precisam fazer isso, basta realmente saber as numerações das posições, aplicar na fórmula e já se obtém o resultado. Só tem que fazer aqui a descoberta da razão por que ela é. Então, aqui no nosso exemplo, qual é a soma do 20º termo ao 25º termo da progressão geométrica 1,5 e assim por diante. No caso, se faz o posterior menos o anterior, então você vai dividir o segundo termo pelo primeiro termo, vai ser 5 divididos por 1, vai dar igual a 5. Sem grandes mistérios aqui. Então, agora, preenchendo a fórmula e como que ela fica. S20 e 0,25, que seriam os dois extremos que a gente quer somar, igual. Nosso A1 aqui é 1, então fica 1 vezes, abre parênteses, o nosso Q, tá bom? Que seria o 5, que foi descoberto aqui, elevado à última posição, que é do nosso interesse somado ao intervalo. Então, aqui no caso, vai ser a 25ª posição. Então, fica 5 elevado a 25. Perfeito? Mais, dando continuidade, vai ser a razão novamente, que se mantém sendo 5, obviamente, elevado a 20, que seria a posição inicial do intervalo que a gente quer somar, menos 1. Detalhe que esse menos 1 aqui está realmente subtraindo a parte da respectiva potência. Tá? E tudo isso dividido por 5 menos 1 também, assim como na fórmula anterior. Resolvendo aqui, S20, 25 igual a 1, mantive ele aqui, tá só por questão de conservadorismo e manter tudo o mais claro possível para não subir nada de repente, vezes 5 elevado a 25 menos 5 elevado a 19ª. Por causa que aqui já foi feita a subtração de menos 1, tudo isso dividido por 5 menos 1. Na linha de baixo já deu esses valores gigantescos aqui. No caso, repete 1 vezes, abre parênteses, 5 elevado a 25 dá esse número gigantesco aqui, tá bom? E 5 elevado a 19 dá esse número gigantesco aqui. Na linha de baixo só é feita só a subtração, no caso, um pelo outro, deu esse outro número gigantesco aqui, vezes 1, divididos por 5 menos 1. Na linha mais abaixo ainda, a gente só faz aqui a subtração na parte de baixo, vai ficar 4 aqui. Detalhe que eu sempre faço, assim, bem esmiuçado, não pular em uma etapa, algo assim, para ficar claro onde saiu cada coisa, tá? Mas vocês, quando forem fazer para me entregar, podem pular algumas etapas e tentar simplificar, no caso, no começo, já fazer a subtração aqui e assim por diante, que isso aí não vai afetar em nada, tá bom? Inclusive, se eu posso mandar as respostas para vocês, eventualmente, não precisa fazer exatamente como que eu fiz ali, seguindo esse tipo de ordem, essa descrição. Você pode fazer algo simplificado, que também está valendo, tá? O importante é só descrever o que foi, demonstrar o que está sendo feito ali, sem pular demais diretamente para o resultado final. Então, vai ficar esse número gigantesco dividido por 4, e o resultado final, no caso, somatório, 20º termo, 25º, ainda continua sendo esse número gigantesco aqui, e está na casa dos quadrilhões ou quinquilhões aqui. Enfim, esse aqui seria o resultado dessa somatória. Pode ver que quando se brinca com o 20º ou 25º termo, já são números absurdamente grandes, por mais que comece pequeno. Nosso A1 aqui, no caso, era literalmente 1, e nossa razão não era algo tão absurdo, era 5. E já foi suficiente para tirar esse número absurdamente grande. É igual aquele... Tem
como se fosse um conto da matemática, que a ideia da pessoa ela pegar, começar guardando 1 centavo no dia 1 e começar a dobrar a quantidade de dinheiro que ele está guardando no dia seguinte. Então, por exemplo, ele vai começar guardando 1 centavo, no dia seguinte ele passa a guardar 2 centavos, no outro dia ele passa a guardar 4 centavos, depois 8 centavos, e assim por diante. Daí pergunta-se quanto a pessoa vai estar ali, quanto dinheiro ela vai ter no final, acho que de 40 dias, e a pessoa já tinha atingido já R$1 milhão. Era basicamente a mesma lógica. Isso é uma progressão geométrica, no caso ali, com a nossa razão sendo 2, que vai dobrando simplesmente a quantidade ali que está sendo calculada, e isso atua de uma forma mágica ali, depois de muitas vezes executado. Os exercícios para a aula de hoje que vocês devem executar são esses aqui, tá? São 10 exercícios somente. O que eu disse que o que é mais fácil na progressão geométrica é exatamente essa questão aqui, ó. Aqui podem ver que foi calculado diretamente sem precisar descobrir qual que era o 25º termo, qual que era o número que representava a 20ª posição e a 25ª posição, que envolveria mais 2 séries de cálculos ali para conseguir resolver. A mesma coisa que nesse caso aqui, se você quiser somar até o final, no caso da progressão aritmética, você teria que saber qual que era o valor correspondente dessa proposição. Aqui você não precisa, então, em geral, é mais rápido executar no papel. Só que precisa se tomar mais cuidado, por causa que os valores são maiores e fica mais difícil você notar erro. É fácil você perceber quando erra, por exemplo, entre 500 e 50 mil, quando você tem poucas casas decimais, 3 ali ou 5. Mas se você for fazer comparação entre quadrilhões e quinquilhões, é muito fácil esquecer de colocar um número e acabar errando. Então é bom tomar bastante cuidado. São 4 exercícios baseados na primeira forma ali que é demonstrada, depois da razão, porque a razão é aplicada em todos. Qual é a soma até o termo específico, que no caso vai ser o 5º, 10º, 8º. Eu dei uma reduzida aqui no tamanho dos termos, tá? Para não gerar números tão grandes, para não aumentar ainda mais a dificuldade. Mas, em geral, não é a coisa mais difícil do mundo. Seguindo o passo a passo ali dos slides, para quem tem dificuldade ainda consegue executar, acho que com uma certa facilidade. E quem já teve a matemática financeira comigo no passado, já fez isso aqui, então a pessoa já sabe com maestria. Pelo menos eu acho que sabe. E esse aqui é o exercício que vale a respectiva nota oficial da aula de hoje, tá bom? Então, fazer esses 10 exercícios, tem que colocar o arquivo que vocês responderem, no caso, fotografado do caderno e afins, tem que fazer o upload ali diretamente no formulário Google, que já está nesse tópico, inclusive, da aula de hoje, e também está no tópico respectivo de trabalhos. Aquele tópico que está escrito trabalhos, entrega de trabalho, acho que é o termo correto, ele vai estar lá, por enquanto, vai ter 3 formulários para entrega. Vai ter do exercício 1 ao 6, vai ter um da progressão aritmética e vai ter um da progressão geométrica. Na semana que vem, no nosso próximo tópico, eu vou acrescentar mais uma linha ali, para colocar mais um formulário para entregar, e vou colocar lá mais os slides respectivos daquele exercício. Então, a ideia, nesse tópico específico de entrega de trabalhos, lá vai estar descrito tudo o que tem que ser feito, o que vale nota, o que não vale, tá? Então, se alguém tiver dúvidas, pode olhar diretamente lá, que pode ter certeza que a dúvida vai ser sanada, porque eu tentei deixar da forma mais mastigada possível. Então, clica lá no link, do hiperlink, vai levar diretamente ao formulário, e na parte de baixo, nos anexos, estão os exercícios isolados. Eu tirei os slides, e coloquei eles lá, tipo, exercício 1, exercício 2, 3, questionário 1, 2 e 3, perfeito? Lá vai estar numerado e cada novo trabalho que for lançar, eu vou colocar lá também. Então, se um dia que tiverem dúvidas quais trabalhos foram passados, que vale e que não vale, vai estar tudo nesse respectivo tópico, que vai ser sempre o último tópico da disciplina. Quando acabar esse bimestre, eu vou fazer outro para o segundo bimestre, para evitar confusão, tá? Então, vendo lá, acredito que vai sanar a dúvida da maior parte das pessoas. E o exercício, que é aquele bônus que eu falei para vocês, que os 10 primeiros vão ganhar 5 pontos extra, é este daqui. Ele é um exercício de progressão geométrica. Vai ter na internet, porque esse aqui é um exercício padrão, tá? Para lecionar. Mas eu modifiquei os dados, então por mais que eu tenha na internet, vocês vão ter que modificar coisas. Então tomem cuidado se forem pesquisar. Mas a lógica dele em si não é difícil de calcular. Eu vou ler esse exercício para vocês, vou explicar o que deve ser feito, tá? Em síntese. E daí vocês tentam executar. Daí vai ser o final da aula, mas eu vou estar disponível para vocês em WhatsApp, para vocês entrarem em contato comigo. Então, exercício bônus 1. Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para evitar o sistema de áudio, deve-se digitar o código. Para se ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 30 segundos para digitar o código novamente. Então, você fez uma tentativa. Se você errar, você tem que esperar 30 segundos para fazer uma nova tentativa. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Então, eu errei uma vez, eu vou esperar 30 segundos para pegar e digitar novamente. Se eu errar de novo, eu não vou ter que esperar somente mais 30 segundos, eu vou ter que esperar agora 60 segundos. Se eu errar de novo,
eu não vou esperar mais só 60 segundos ou 30 segundos, eu vou ter que esperar agora 120 segundos, e assim por diante. Entendeu? Cada vez o tempo de espera vai dobrando a cada vez que você erra a conta. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior, que é a digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 10ª tentativa. Então a pessoa tentou uma vez, tentou duas, tentou várias vezes, e na 10ª acertou. Cada uma delas, o tempo de espera foi sendo dobrado, perfeito? Esse igual é uma progressão geométrica, no caso ali, com razão 2, tá? Isso eu já adianto para vocês. Mas como se montar isso para atender a lógica do exercício, que é a parte que é mais complexa, que é um pouco raciocínio lógico, mas é fácil de se bananar ali. Sendo de 10 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Então, a pessoa, para digitar os numerozinhos ali no rádio, ele leva 10 segundos para fazer isso, tá? Porque o rádio normalmente não vai ter os botões numéricos, então vai ser mais complicado de se fazer isso ali. Mas, enfim, digamos que você leva 10 segundos. Então, além desse tempo de espera entre uma tentativa e outra, cada vez que você tentar, você vai perder 10 segundos. Nos casos de digitação incorreta, ele iniciou uma nova tentativa imediatamente após a liberação do tempo de espera. Então, ele não teve um tempo extra, tá? Então, sempre vai demorar o tempo de espera, vai demorar 10 segundos para digitar o código, vai iniciar uma nova tentativa, e assim por diante. 10 vezes. Quanto é o tempo total, em segundos, gasto por essa pessoa para ativar o rádio? Essa é a pergunta. Então, você lembra que você levar em consideração 2 tópicos. Aquilo que a pessoa, o tempo que ela demorou para digitar, as 10 tentativas, e o tempo e a quantidade de vezes que ela foi errando e fazendo. Vocês podem fazer isso no papel, se quiserem, colocando tentativa e dobrando. É um jeito tranquilo de resolver, e é mais fácil, se for ver, do que aplicar isso em fórmula, mas também dá para fazer em fórmula, se souber exatamente como montar, também é bem rápido. Então, pessoal, boa sorte para vocês. Eu vou ativar ali o tópico agora, ele está oculto, junto com a apresentação, junto com o exercício do dia ali também. Eu vou habilitar todos agora, tá bom? Daí, vocês, os 10 primeiros que enviar, vai ter 1000 pontos garantido. Os que enviarem depois, eu não vou dar esse 1000 pontos, igual eu falei, porque esta não está nos 4 pontos, tá? E se alguém fizer e passar para os outros, pensa assim que ele tem que primeiro postar antes de tentar fazer essa artimanha, porque é capaz de alguém passar mais rápido que ele e ele não ganhar nota também, tá bom? E lá é importante também enviar os cálculos. Então, por mais que você faça manualmente, somando e fazendo, bate a foto e faz o upload ali também para valer a nota, tá bom? Então, gente, obrigado pela aula de hoje. Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. Se tiver, pode perguntar. Se não quiser perguntar aqui, pode perguntar por WhatsApp também. E a gente vai ajudando. Eu já vou passar a aula agora aqui, já na sequência, tá? Vou fazer isso assim que eu fechar aqui a gravação. Eu já vou disponibilizar a aula gravada lá para vocês. E, em geral, é isso. Qualquer dúvida que tem em relação ao exercício, ou qualquer exercício já passado, entre em contato comigo, na disciplina em geral, tá? Eu acredito que nos slides dê para seguir bem esse passo a passo e conseguir executar todos os exercícios que estejam ali sem grandes dificuldades. Eu vou postar, antes da próxima aula, já as respostas dos exercícios de progressão aritmética, tá? E depois, vou esperar mais 1 ou 2 semanas, eu vou postar esses de progressão geométrica também. O importante é vocês tentarem para aprender, tá? E não esperar eu mandar para vocês, para me mandar assim, já com a resposta que estava ali. Perfeito? Gente, eu acho que está tranquilo. Qualquer dúvida que tenha, me contatem. Alguém tem alguma dúvida aqui, queira perguntar agora ao vivo? Eu acho que não, da minha parte não, professor. Fechou, então. Alguém mais se manifesta? Enfim, então, boa sorte. Então, corram aí para me entregar então, os 10 primeiros. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá? Vou ficar no WhatsApp para vocês em tempo real, até perto ali das 9h30. Após esse horário, daí eu continuo respondendo, só que daí eu respondo com um pouco mais de espaço ali, tá bom? Professor, Pergunte. os outros exercícios têm alguma data específica, até uma data para ser postado? Olha, tudo é até dia 18/11. Qualquer exercício que seja, eu vou deixar aqueles formulários Google em aberto até o dia 18 do... Falei 18 do 11? Não, 18/4. Tá? Não é até novembro não, é até abril. Então, até 18/4 vocês podem me entregar. Dia 18/4, ali, quando estiver virando para meia-noite, eu vou fechar os formulários, daí não aceito mais nada, tá? Mas até meados de abril ali, vocês podem me entregar desde o primeiro exercício que foi passado lá atrás, sem problema nenhum. Posso sim. Me manda ali um oi no WhatsApp, que eu acho que é mais eficiente dessa forma, porque eu te mando já o exercício resolvido com o passo a passo, ou pelo menos até o passo a passo onde você esteja com mais dúvida. Eu vou te ajudando por ali, que fica mais fácil e ajustando por ali, te mandando por meio de fotografia, explicando, do que por aqui direto em vídeo, tá? Mas eu passo uma ajuda sim. Tranquilo. Fiquem tranquilos, só me manda ali no WhatsApp, eu ajudo vocês a responder. Igual eu falei, eu mando ali o exercício já respondido e eu vou responder a dúvida que vocês tiveram, como cada coisa ali foi se formando, tá? Por WhatsApp, acho que esse tipo de atendimento em matemática funciona bem até.
É que é a mesma coisa que na carteira ajudar ali com o caderno do indivíduo, que hoje em dia não é mais possível, infelizmente. Beleza? Então, gente, acredito que vocês não tenham mais dúvidas. Então, qualquer dúvida que tenham ainda, me mandem diretamente para o WhatsApp, que eu já ajudo vocês a responderem e a resolver os exercícios que estão com dificuldade, tá? Tentem fazer esse exercício aqui, eu acho que provavelmente os 10 vão acabar respondendo hoje à noite ainda. Então, boa sorte aí na corrida. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Eu tentei tornar a aula mais leve possível, não colocar mais coisas assim, tentar passar de forma mais objetiva os conceitos e colocar mais prática, porque é isso que acaba propiciando o aprendizado de qualquer forma. Então, gente, muito obrigado pela aula hoje, obrigado pela presença. Desejo a todos um ótimo e maravilhoso fim de semana em isolamento social, né? Infelizmente, é o que a gente tem para hoje. E se cuidem, tá? Cuidem da saúde de vocês, da sua família. Isso é nada mais importante que isso. Então, um grande abraço a todos. Eu vou encerrar aqui a gravação.